Olá, eu sou o pastor Josias, estou aqui nesse momento para ministrar o casamento do Kaique com a Rebeca. Para mim é uma alegria Deus ter me dado esse privilégio de estar aqui nesse dia. E eu convido você para, nesses próximos minutos, acompanhar conosco esta cerimônia. Venho de bom grado e recebo isso com muita alegria. A diferença é que, para mim, eu nunca realizei um casamento nessas condições que está se fazendo, não é? Então eu comecei a pensar, porque é um desafio sempre para nós. Qual é o texto que devo ler? Qual é o texto que eu devo usar como âncora para um casamento do Kaique e da Rebeca nessas condições? O que eu devo fazer? Eu poderia ter ido para o livro de Gênesis, onde fala que no princípio Deus criou o céu e a terra, e depois lá no final ele disse que, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá sua esposa, e serão ambos uma só carne. Eu poderia ir para lá. Eu também poderia ir lá para o livro ainda no mesmo Gênesis, falando a respeito do casamento de Isaac e de Rebeca, e não de Kaique com Rebeca. E é um texto muito maravilhoso, porque eu acho importantíssimo quando ele se reúne a Rebeca, traz a Rebeca para a sala. Estava lá o seu empregado, o empregado de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac, e trazem a Rebeca para a sala. E aí olham para a moça e disse assim: irás tu com esse varão? E ela disse assim: sim, eu irei. Ali era um cara estranho, um cara que estava indo buscar. Ela disse assim: ó, tem um cara que quer namorar com você e meu senhor mandou te buscar e você acredita nisso e você quer ir. Então era um cara que ela nem conhecia e mesmo assim ela foi. Então eu procurei navegar por diversos lugares, mas não teve jeito. Eu vou agora para um texto nunca lido em casamento, nunca vi, pelo menos eu nunca participei de um casamento que tivesse lido nesse texto que eu vou ler com vocês. Depois vocês vão entender ao decorrer da história. Eu quero ler no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1. Aliás, essa é Mateus e Lucas. Vou começar com Lucas, capítulo 1, verso 26, que diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, se considerava que saudações seriam estas. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá e dará luz a um filho, pô-lo-eis o nome de Jesus. E será grande, e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse-lhe Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo em virtude do Altíssimo e cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho já na sua velhice, e hoje já é o 6º mês para ela, para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a sua serva, e o Senhor cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Deixa eu ir para você, para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, o seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isto, eis que um anjo lhe apareceu, em sonho um anjo lhe apareceu, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará luz a um filho, chamará seu nome Jesus, porque salvará os povos de todos os seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo parte do Senhor, pelo profeta que disse: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Esse é um texto que vocês todos conhecem de cor e salteado, mas fiz questão de ler para que a gente retome a nossa memória em relação a isso. Esse texto ele fala do casamento. Não consigo entender aqui que não é um casamento. Foi um casamento de José com Maria. Acontece que Maria estava num lugar reservado, separada, pronta noiva, pronta para se casar.
E de repente aparece o anjo para ela e ele recita uma parte de uma reza que tem na Igreja Católica, que está gravado no meu subconsciente desde que eu me entendo por gente, porque eu ia para a escola e eu aprendi isso na escola. Eu acho muito bonito essa reza da Igreja Católica, não sei se tem algum católico aqui, eu só não concordo 100% com a reza, mas uma parte dela eu conheço, e acredito e confio, eu acho legal essa reza, porque ela fala assim, ó, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então ela estava citando exatamente o que nós falamos. Tem a outra parte que eu não concordo, que fala Santa Maria, Mãe de Deus, aí eu já não concordo, eu concordo dessa parte. Mas aqui, há uma citação que quando o anjo chegou e falou para ela assim, ó, você vai ser agraciada. E aí, quando isso acontece, já eu vou entrar, pastor, você está falando isso do casamento, tem a ver com o casamento, já eu vou chegar lá no casamento com vocês rapidamente. Eu confesso que eu não vou demorar. No máximo, 2h30, não vai ser mais que isso. Não vai ser mais que isso. E é verdade. A vantagem que se tem, a Silene já fez lá que é assim que não. A vantagem que se tem é que eu já conversei com eles 2h10. Então essa parte já passou. Então é só a outra parte que falta. Então não vai demorar muito. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui o casamento. Maria agora recebe essa missão de receber o filho de Jesus no seu ventre. E agora José também fica sabendo da situação. E a Bíblia diz que ele tentou sair de secreto e fugir dessa situação. Eu quero dizer aos irmãos que não foi fácil para Maria. Não sei se vocês já leram a Bíblia sobre essa ótica. Não foi fácil para Maria enfrentar essa gravidez. Primeiro, ela estava num lugar reservado. Agora você imagina se fosse nos dias atuais. Alguém dizia assim, Maria, está grávida? Porque o zunzum começou a correr. Maria está grávida. Tá grávida. Ixi, Maria, aquela cara de quietinha. E está dizendo que é do Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Eu não sei se é isso. A Bíblia não fala, irmãos, eu estou aqui estou fazendo uma conjectura aqui do que é, mas desde que eu conheço por gente, desde que o mundo é mundo, as pessoas são e se comportam da mesma forma. Ficou todo mundo em cima. Não, Maria, essa menina aí, nossa, quem viu, quem vê, hein, quietinha lá no lugar de repente. Mas o assunto chegou lá em José. E José era o marido, era o futuro, era o noivo. José olhou e pensou, caramba, esse assunto que está saindo na cidade aí, agora minha mulher está grávida, e não foi eu. Não foi eu. Como é que é esse negócio? Quer saber? Eu vou dar um bypass lá e vou embora. Eu vou deixar isso para lá. Porque também José não acreditava. Vamos aqui contextualizar o que eu estou lendo. Vocês já imaginam a Rebeca dizer assim, ó, Kaique, eu estou grávida, graças a Deus, que benção. Mas o filho não é seu, é do Espírito Santo. Como é que seria a nossa reação? Você que é o cunhado, né? A pessoa? Aí, é difícil de aceitar. Não é diferente lá, irmãos. Eu não gosto, não vamos espiritualizar aqui, vamos para lá. Então a Bíblia diz que ficou aquela situação toda. Sabe por que tudo isso? Que José quis ir embora. E por que houve essa situação? Porque as pessoas têm dificuldade de aceitar, de se aceitar diante da situação. E nós sempre queremos o aval e a gente sempre quer a aprovação dos outros. Esse é o grande problema da humanidade, que nós queremos viver a nossa vida, os nossos parâmetros, nós queremos ser aprovados pelos outros. José não queria ser visto, aqui a Bíblia diz que para não infamar ele queria sair e ir embora. Talvez o casamento se está sendo realizado, só Deus e o Kaique e a Rebeca sabem o tanto de gente que falaram, que não falaram, a respeito da situação, do casamento. Mas o Kaique, eu vou lá só por causa do Kaique. É muita ignorância da sua parte, porque a Bíblia diz que agora os dois são uma só carne, não tem como. Eu vou só por causa da Rebeca. Nesse momento, muitas pessoas estão felizíssimas porque está acontecendo e está realizando o casamento. Outras pessoas estão não felizes por essa situação, mas eu quero falar para os dois. Nesse momento vocês entram agora numa jornada que tudo que está por fora, tudo aquilo, as opiniões, e até mesmo dos nossos pais, já não vale mais de nada, o que vale é o que vocês decidiram. Vocês pensam que para mim também não é difícil, é complicado, e até mesmo a gente pega alguns religiosos, líderes espirituais, como é que você pode querer fazer um casamento de um casal, de uma pessoa, que agora a jovem está grávida e assim por diante, enfim, eu não quero nem saber, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Se o casamento dele for acontecer, e nós estamos fazendo aqui, e se o casamento não der certo, não é problema meu, é problema deles. Porque agora eles começam a entrar numa relação forte, uma relação de conhecimento, nós vamos navegar um pouquinho aqui, vocês vão entender o que é o casamento.
Eu não posso aqui dizer, eu simplesmente estou aqui para orar, para torcer, para dizer que Deus vai abençoar, e de fato vai abençoar, mas a responsabilidade está 100% sobre a Rebeca e sobre o Kaique, em que isso dê certo. Porque o casamento é uma instituição divina, Deus é que determinou o casamento. A Bíblia diz que teve uma certa mulher que foi pega em ato de adultério. Um ato de adultério, e chegaram um monte de cara com pedras grandes na mão, querendo matar com a mulher. Inclusive é possível que algum daqueles que estavam tacando a pedra poderia até o que foi pego em ato. Talvez o que estava ali, muitos daqueles que ali estavam também já tinham ido lá nela, porque ela era uma prostituta. E eles disseram que queria arrebentar com ela. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, tudo bem, está certo. A única vez que mencionado na Bíblia que Jesus escreve, eu gostaria de saber o que ele escreveu. A Bíblia diz que ele se abaixou no chão e começou a escrever na areia. Ele começou a dizer para os caras assim, olha, tudo bem, está certo, Moisés falou, está na lei, está escrito, é isso mesmo, está tudo correto, vocês podem tacar pedra mesmo, pode arrebentar, pode matar, mas eu quero que atire a primeira pedra quem não tiver pecado ainda. E de repente todos saíram, todos foram embora. Então, em vez de você tacar a pedra, se você não pode fazer nada, o mínimo que a gente pode fazer é ficar quieto e orar. Porque se o mestre dos mestres, o rei dos reis, o próprio Jesus perdoou de uma condição que era, pela lei, era uma condição que deveria morrer, não sou eu que não vou abençoar. Então, por isso que eu trouxe esse texto, a essa reflexão nossa. Que a nossa obrigação, nosso desejo é que o casal vá bem. Agora nós vamos entrar então sobre a união. Porque o casamento é uma união matrimonial. Esse passo que vocês dão é tão importante, porque quem determinou isso sobre casamento foi Deus, irmãos, não fomos nós, não foi o homem que determinou. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que diz assim, ó, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, e o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai, encher a terra. Foi isso que Deus falou. E vocês já começaram. E aí é assim que funciona o processo. Então, é uma ordenância divina. Mas esse texto, ele nos mostra que Deus pede para nós uma coisa que talvez, como eu posso dizer, difícil de fazer. A Bíblia diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Embora o Kaique ser um ser humano, homem, ser humano, e a Rebeca ser um ser também humano, que tem o sexo feminino, são dois seres humanos, nascidos como qualquer um de nós. Embora isso seja uma coisa tão normal, mas ao longo da vida vocês vão entender que parece que são seres que foram criados de outro planeta. Porque o Kaique tem uma maneira de pensar 100% racional, homem racional, pensando racionalmente. E a Rebeca tem a outra maneira de pensar, pensando emocionalmente. Os homem e mulher são duas pessoas antagônicas, pessoas com jeito, pensamento, gosto, tudo diferente do outro. Mas Deus falou assim, ó, é para juntar e para ser um só. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo, vou aqui fazer dois exemplos hipotéticos aqui. O Kaique é uma pessoa e vai lá comprar casa. No momento que ele entra na casa para comprar casa, ele vai perguntar como é que é a documentação, se tem alicerce, se dá para construir em cima, se dá para fazer um puxadinho, se a parede foi feita com cimento, se foi feita de barro. Ele é racional, ele está ali na razão ali. A Rebeca vai dizer, ó, meu vaso eu vou colocar aqui, esse azulejo pode tirar, eu quero que pinta dessa cor, a casa nem foi feita ainda, ela está olhando para uma outra visão. Eu não quero aquele jardim, eu quero aquela... Porque são duas pessoas antagônicas que vão viver junto agora. O Kaique, homem, Rebeca, serve para você? A sensibilidade dele está no olhar. E a sensibilidade da Rebeca, Kaique, está no ouvir. As mulheres têm por necessidade de ouvir que a gente ama ela. A gente tem dificuldade de arrancar isso. Mas é importante dizer, porque a sensibilidade dela está no ouvir. E a nele está no olhar. Por isso que é importante as mulheres, e aqui eu falo para as mulheres, sempre que estiverem com seus esposos e tal, enfim, sempre procura se arrumar, se preparar, talvez não como noiva que está aqui hoje, mas sempre de acordo, porque às vezes as pessoas casam e se relaxam de uma tal forma que você desconhece. Agora você está vendo toda bonitinha assim, né? Você vai vir para você acordar, né? E o tempo é implacável, o tempo passa e as coisas vão se deteriorando, vai se deteriorando tudo, a natureza ela é implacável para todos. Então são duas pessoas totalmente
antagônicas no que se refere a conhecimento, a gosto, enfim. Então é necessário que a Rebeca exerça essa função de entender essa leitura, de entender tudo isso, como é que funciona esse processo do homem, né? Então, o Kaique também precisa entender que a Rebeca é um ser totalmente emocional e que precisa de uma atenção especial para essas condições. E às vezes as expectativas não são atendidas, porque a gente faz muitas coisas achando que vai agradar e não agrada, né? Muitos casais, eles não sabem o que esperar do casamento, porque eles não têm ideia. Vocês não têm ideia do que vocês não vai enfrentar. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. A vida de namoro de vocês se encerra-se hoje. Acaba hoje. A hora que vocês entrar dentro do mesmo lar, vocês vão começar a entender o que é viver uma vida a dois. A diferença, Kaique e Rebeca, que quando vocês estavam lá, namorando, e que acontecia qualquer desentendimento, o Kaique falava, quer saber, então vai para sua casa que eu vou para minha. Certo? Era assim, ó, eu vou embora, quer saber, eu não volto mais. Volto aqui só daqui de um mês. Acontece que agora é diferente. Agora, quando vocês estiverem dentro do meu lugar que discutir, você vai correr para onde? Não aceita ele lá não, hein? Não. Se ela for correr para lá, não aceita não. Né? Porque agora é diferente. Agora vocês têm que enfrentar um problema e dividir o problema. E eu quero falar aqui para vocês, rapidamente, sintetizar aqui o meu discurso, que o casamento ele passa por diversos estágios. Eu vou tentar resumir, eu nunca falei dessa forma, eu me preparei para esse casamento diferente. Então o casamento ele passa por alguns estágios. O primeiro estágio é o estágio romântico, ou seja, esse estágio ele é atualmente emocional, cheio de projeções positivas. Sempre vocês vão querer, não vejo a hora de você chegar. Eu fiz aqui uma jantinha fresquinha para você, fiz um pudim maravilhoso. Nossa, cá, chega mais cedo hoje, tá tudo preparadinho aqui, comidinha, armarinho, roupinha, cama cheirosinha, tudo maravilhoso no começo. Tudo maravilhoso, né? Como é que é? Começo é sempre bom. No começo é sempre bom. Aí eu gosto que ele gosta de tomar a Schweppes. Já vou deixar aberta no copinho, de jeito que ele gosta, geladinha. É assim, é o primeiro estágio, é romântico. Mozinho, olha, eu já tô chegando, tá? Desliga você primeiro. E aquela coisa toda. Esse é o primeiro estágio. Parece que é uma coisa assim, nosso casamento é tudo isso mesmo, meu Deus do céu, né? Chega nas cuecas, tudo separadinha, tudo passadinha, tudo bonitinho, fica tudo maravilhoso. Mas depois o tempo passa. Você sabia? O tempo passa. Eu estou contando aqui para vocês, tudo que eu estou contando aqui, vocês vão... Você está quantos anos de casado, não? Eu? É. Que uns 8 já, não, mano? 12 anos? Você já passou por algumas fases dessas aí? Só um pouquinho. Né? Depois, sabe o que? Entra no estágio da luta pelo poder. Depois de um certo prazo. Eu não estabeleci aqui, eu tentei estudar, não estabeleci aqui prazos, em que prazos essa fase acontece. Mas ela acontece. Cada um de uma forma, de cada um de um tempo. Né? Aí vem agora o estágio do poder. Quando o convívio se torna rotineiro, os cônjuges, em que o amor começam a perceber o lado negativo. Por exemplo, vocês, as pessoas que estão namorando, principalmente que estão apaixonados, ele olha aquela moça bonita, nossa, coisa linda, ele não lembra, nem passa pela cabeça que ela solta pum. Sabia? E ela não consegue imaginar que o Kaique é maravilhoso, mas ele não sabe que ela, em algum momento, ele solta um pum. Sabia? E eu ainda não encontrei nenhuma noiva que fala assim, olha, eu gosto tanto do meu marido que nós estamos deitados, eu falo, solta o pum, eu jogo a cabeça assim e falo, vai, solta que eu quero sentir. Tanto que eu amo ele. Não encontrei, ainda não encontrei. Eu vou encontrar um dia. Alguém que tenha esse amor ao ponto de dizer, é isso que eu quero, eu adoro. É muito para o contrário. Mas quando cai na parte do poder e da realidade, vocês vão percebendo que os defeitos começam a aparecer. Os defeitos começam a aparecer. O Kaique percebe que casou com uma Rebeca cheia de defeito. A Rebeca consegue entender que casou com o Kaique, que veio cheio de defeito, trazendo um monte de informação, trazendo coisas que já, desde a sua infância, desde a sua trás familiar. É isso? Então você passa a perceber que o seu cônjuge intencionalmente não supre as suas necessidades. E logo vai surgindo as discussões e por causas bobas. O casamento é pelo detalhe. Surgem discussões do casamento por coisas tão óbvias. O cara vai lá,
A mulher reclama porque o marido deixou a pasta de dente aberta, tudo bagunçado em cima da pia. Que entrou na casa com o pé sujo. Que na hora que ele foi fazer xixi no vaso, molhou, lamecou tudo. Então, os pequenos detalhes começam a gerar uns conflitos, as discussões começam por causa do dinheiro. E aí começa a aparecer a parte de querer o poder, às vezes, o controle remoto. O controle remoto é um motivo de uma confusão. O celular que é invadido, deixa eu ver o seu celular, deixa eu ver, eu quero ver. Deixa eu falar uma coisa para a Rebeca aqui, para todos os casais que estão aqui. Eu sempre digo isso nas reuniões de casais, em casamento também eu digo. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Então, se a Rebeca, por mais que ela confie no Kaique, o Kaique mais confia nela, e ela pega o celular dele e ela começa a procurar, ela vai achar. Sabe por quê? Porque ela está procurando. E de repente ela vai ver que alguém curtiu lá a foto, ela vai olhar, quem foi essa galinha que curtiu aqui? Eu quero saber quem é ela. Aí começa a discussão por causa de uma coisa besta. Aí o Kaique começa a pesquisar. Viu, tem um cara lá que está curtindo as suas fotos. Quem é esse cara? Eu quero saber quem é esse cara, eu quero falar com ele. Porque quem está procurando vai achar. Ou confia ou não confia. Não dê brecha ao inimigo. Isso acontece em todos os casais, não é privilégio nosso, não. Então entra essa página. Nessa fase aqui da luta pelo poder, as reações são fortes. Neste período, muitas coisas são ditas para magoar. Às vezes, em vez de uma fala para edificar, uma fala para magoar. Aí, Rebeca, eu vou dar um ensinamento para a Rebeca e para o Kaique também. Entra na fase das comparações. Você quer ver que é terrível para o casal? É quando o jovem, o Kaique, por exemplo, começa a fazer as comparações. Você está igual a sua mãe. Você está igual a sua avó. Isso irrita a pessoa, que ninguém quer parecer com ninguém. Nós temos a nossa identidade própria. Aí a Rebeca falou assim, você está igualzinho o seu avô. Você está igualzinho, você está igual. Mas não é. Então, na realidade, com todo o respeito que nós temos pelo nosso pai, pelo nosso patriarca, por todo o respeito, por todas as qualidades, mas ninguém quer parecer com ninguém, porque nós somos persona única e exclusiva, propriedade de Deus. Seus deuses nenhum são iguais. E os grandes conflitos no relacionamento começam por causa disso, porque na fase do poder começa a surgir essas unhas que você não tinha percebido. Então essa é a fase. Depois vem a terceira fase, são 5 fases e não vou cansar vocês. Depois vem a fase dos despertamento. Este se dá, os cônjuges passam a se conhecer exatamente como são. E ao invés de culpar o outro, a pessoa vê o papel que desempenha dentro dos problemas conjugais. Você honestamente avalia a si mesmo e o seu próprio comportamento. Este pode ser o estágio assustador para os casais, que parece que as coisas pioram antes de melhorar. Avaliar-se honestamente a si mesmo, o seu cônjuge, pode se causar um desconforto muito terrível. Porque nessa fase você começa a analisar, peraí, meu casamento está se desmoronando, eu estou com um problema, tudo isso que eu estou falando para vocês vão passar por isso. Peraí, deixa eu ver, eu acho que o problema está em mim. Aí você começa a fazer uma autoanálise. Não, eu acho que eu preciso me consertar, eu preciso de melhorar, eu preciso de tratar melhor, eu preciso ver porque eu quero perpetuar. Porque não adianta trocar. O relacionamento que troca, depois de 3 meses, é a mesma coisa, mulher e homem é tudo igual, só muda o tamanho do sapato e o endereço. O pensamento, tudo igual. Então a gente... E eu vou dizer uma coisa para quem até é separado, para quem é casado novo, sabe o que eu vou dizer. Ficar com a mesma é mais barato. É mais barato. Né? É bem mais barato. Então é melhor ficar, porque você vai ver que quem sabe do que eu estou falando, né? Então vem o estágio do despertamento. Depois entra no estágio da transformação. Qual é o estágio da transformação? Nesse estágio as coisas começam a mudar. Os dois começam a usar certas habilidades e ferramentas para mutuamente se ajudarem um melhor a interação. Novas ideias sobre o seu cônjuge são formadas, sendo essas realistas, benevolentes. Você se concentra mais no casamento, na melhoria, porque vocês vão começar a perceber que chega nesse momento da transformação, você fala, não quer saber, não tem jeito mesmo, eu já casei, eu costumo dizer até para minha esposa assim, ó, agora você comeu o filé mignon, agora vai roer o osso até o final. É assim que funciona, e eu não vou morrer logo não, já dou logo essa, né?
Eu não vou morrer logo, então agora aguenta. É isso aí que tem para hoje. Né? É isso que vai acontecer, Rebeca. Tá assim, bonitão, assim, daqui a pouco o cabelo começa a cair, barriga começa a crescer, se não tomar cuidado, começa a tomar uma forma assim diferente, se não tomar cuidado, obviamente. Tá vendo, cara? Essa coisa bonitinha aí, coisa linda, isso aí tudo vai, se não tomar cuidado, né? Se você não investir, porque tem isso também, casamento tem que investir. Né? Não existe mulher feia, existe mulher sem investimento. E mulher bonita custa caro. É caro, as bichas é caro o negócio. Né? Então, você precisa ter, na fase da transformação, vocês vão entendendo e começa a ver qual é a habilidade que ela tem. Então, se você sabe que aquilo irrita ela, então não vão fazer. Então, se você já sabe a onça que você tem em casa, você não vai falar. Se você já sabe qual é o comportamento explosivo dele, então você não vai atuar naquilo ali, porque você passa a conhecer o seu cônjuge. Essa é a fase da transformação. E o quinto, essa aí é o estágio do amor realista. Esse estágio que faz todas as crises terem valido a pena. Quem pode dizer um pouquinho sobre esse estágio? Está ali, ó. O irmão João e a dona Maria. Quantos anos de casados? Fazer 60. Você acha que é fácil para aquele senhor de careca ali aguentar 60 anos daquela mulher ali? Não é fácil, não. 60 anos. Você acha que é fácil para ela aguentar aquele careca 60 anos? Do lado? Não é fácil, eles sabem o que eles passaram para aguentar. Mas ele com toda a maestria e ela com toda a maestria, eles entenderam agora que valeu a pena passar por tudo aquilo. E que agora não é um qualquer ventavalzinho aí que vai resolver, que vai abalar as estruturas. Não, não é não. Ele já está consciente disso. Já sabem disso. Então, aí você começa a ter uma gratidão a Deus. Aí, porque com o tempo, vocês vão ver. Com o tempo, o Kaique vai parecer tanto com a Rebeca vai parecer tanto com o Kaique, que alguém vai dizer, alguém olha para o Kaique, lembra da Rebeca. Olha para a Rebeca, lembra do Kaique. E aí as falas começam até a ser igual, eles começam a parecer, nossa, vocês parecem irmãos. Tudo isso, se vocês permanecerem no projeto, no objetivo que vocês estão fazendo hoje. É muito sério o que vocês estão fazendo hoje. Agora não há momento de voltar atrás. Agora é engolir o choro e ir para frente. É isso que vocês precisam fazer, firme, no propósito. Não ficando olhando pelos parâmetros ao redor. Agora vocês, agora tem um ser aí para nascer, tem uma criança para vir. Vocês precisam se preparar e mostrar para aquela sociedade, aqueles que torceram contra vocês. Vocês precisam mostrar com as suas atitudes, com as suas ações, de que o seu casamento recebeu a aprovação de Deus. E só vocês é que podem mudar essa situação. E que o que você está gerando vai vir para ser um manancial de bênção, para selar esse matrimônio e que sejam vidas que vai transformar através de vocês. Porque você não for o primeiro, infelizmente também não será o último. Então, eu quero resumir e dizer assim, ó, casamento é uma escola. Uma escola onde os dois se matricularam para aprender a ser o que nunca foram. É isso? É uma escola. Eu entrei nessa escola para aprender a ser marido. Eu confesso que pensei que sabia muito, mas a cada semana chego à conclusão que a minha ignorância é maior do que eu imaginava. Eu considero que estamos vivendo a maturidade do amor conjugal, porém houve um processo de aprendizagem, no qual nós nos submetemos. O que é necessário então para ser bem sucedido nessa escola? Primeira coisa, reconhecer que não sabe. Ninguém que casa pela primeira vez, casa sabendo de tudo sobre marido, casa sabendo sobre esposa, sobre sexo, sobre sexualidade, sobre economia, sobre relacionamento com a família de origem do outro, sobre educação de filhos, e vocês vão precisar, vocês não sabem disso, nada disso. Vocês vão ter que aprender a lidar com isso, não é isso? Tudo é novo, tem que ser aprendido. Por isso, uma das chaves do sucesso no processo de aprendizagem é a habilidade. Só se aprende quem reconhece com humildade que não sabe. O orgulho é o principal impedimento para que as pessoas se libertem da ignorância. Toda pessoa que pensa que sabe tudo, ainda não sabe como convém saber. O caminho da humildade é o caminho do sucesso conjugal. Então você precisa aprender. Você agora tem uma missão enorme. E a internet, os estudos, tudo aí. Você está tendo quantos meses? 5 meses. Já vai lá procurar saber o que acontece com 5 meses. Como é que é o comportamento.
E o que você deve fazer? O que você vai, você que é pai, vai lá procurar também, saber como é que cuida, como é que educa, como é que se faz. Vai aprendendo, porque vocês vão precisar desses estágios, né? Estar aberto para aprender sempre. No casamento, um deve aprender com o outro a ser mais organizado, a ser mais limpo. Eu amo o casamento. O casamento é maravilhoso. A mulher começa a ensinar o homem tudo. A mulher começa a colocar o homem na linha. O homem começa a aprender que tem que usar trocar de meia todo dia. O homem começa a aprender que tem que trocar de cueca todo dia. O homem começa a aprender que ele tem que ser organizado. É isso, e a mulher vai ensinando. O homem começa a aprender que tem uma gaveta para meia, tem outra gaveta para calcinha, tem outra gaveta para cueca, porque a mulher vai organizando tudo. Ah, pastor, você está sendo muito machista, mas não é nisso, é a realidade. A realidade dos fatos é essa. E aí você começa a aprender. Então começa a aprender isso, começa a aprender a ser mais gentil, mais generoso, mais educado, né? Os casais já atingem o nível da qualidade de vida marcado pela significância, são aqueles que nunca param de aprender. Os casais, em detalhe, é aquele que nunca parou de aprender. E tem um detalhe muito importante que vai acontecer agora, Kaique. É diferente do seu casamento hoje. Por quê? Porque a Rebeca agora ela vai começar a passar por um processo de uma transformação. Porque ela vai sair da Rebeca jovem, Rebeca mocinha, ela vai se transformar daqui uns dias numa mãe. E quando isso acontece na vida da mulher, ela muda totalmente. Ela muda totalmente. E a criança que está nascendo, ela vai tomar ela de você. E a vida dela vai ser agora, pelo menos nos próximos, quem tem filho que sabe o que eu estou falando, nos próximos 3, 4, 5 anos, vai ser dedicada quase que 100% para a criança. Não sabem do sexo, né? Vai ser... Hã? Menina. A menina? Maria Júlia. Maria Júlia, tem até o nome, né? Vai ser tudo para Maria Júlia, tudo é dela. Vocês vão estar nos seus momentos de intimidade e tal, e parece que elas sabem, elas têm um radar tremendo, porque você vai estar lá, e aí, Rebeca, Maria Júlia já dormiu? Já dormi, já dei mamata, tá, agora vamos. E quando você deita, que começa o rally-rola, ela quer mamar. Não quer, o Kaique não quer não, Rebeca, fica quieto, não quer mamar, não quer assim, quer assim. E deixa o Kaique do lado e vai dar uma mamar. Você vai ter que conviver com isso, certo? Então, finalizo assim, ó. Fazer a lição de casa é o segredo. É estudar para praticar. Isso tem a ver com ler livros sobre relacionamento, ouvir e assistir palestras sobre esse assunto, que tem a ver com a família, conversar com quem sabe mais, que tem mais experiências. Alunos bem-sucedidos são alunos aplicados. Que Deus vos abençoe neste dia. E que vocês possam ser o exemplo para essa sociedade. E que o relacionamento conjugal de vocês possa fazer com que a sociedade olhe para vocês e vejam tudo o que está acontecendo foi e veio e é dádiva de Deus. Quando eu fui para fazer esse casamento, eu fiz várias perguntas para mim mesmo, devido à situação. E a primeira coisa que veio em mim foi assim, olha, eu não vou aplicar a religiosidade. Porque eu não estou furando e não estou quebrando o princípio. Tudo que você quebra o princípio não dá certo. Eu não estou quebrando o princípio, porque eu estou abençoando, fazendo um casamento de um casal por alguma situação ou outra, por problema deles mesmo, chegaram adiantaram um assunto que não deveria ser adiantado, mas eles já adiantaram, então a situação é de vocês, o problema é seus, é vocês que vão conviver com isso. Porém, eu não estou quebrando o princípio, porque eu estou fazendo um casamento de um homem, pelo menos eu acho que é, e de uma mulher, pessoas de sexos opostos. Eu estaria quebrando o princípio se eu estivesse fazendo aqui um casamento e não me chame para fazer um casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Eu não farei. E aí eu recuso a fazer, porque quebra o princípio. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se quiser ficar com mulher, pode ficar. Se quiser um para ficar, não tem problema nenhum. Não é problema meu, é problema seu. Mas eu não vou chancelar isso, não. Mas no caso aqui é diferente. É o homem e a mulher que está casando. E como prova disso, ó, eu sou homem, sou mulher, e está aqui a minha prova que já vai nascer. Entendeu? Então eu não estou quebrando nenhum princípio aqui, eu acredito dessa forma. Vamos ver agora então a entrada das alianças, é isso? A entrada da aliança. Que Deus abençoe, depois eu vou falar só alguma coisa sobre a aliança, já estarei entregando aqui o microfone e finalizando o casamento.